O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia do último sábado, dia 6 de novembro. Forças antigoverno estabelecem aliança na Etiópia. Justamente o que a gente comentou no programa passado, né? Lembrando que nos 2 últimos programas a gente falou bastante do continente africano em geral e do conflito na Etiópia. No programa passado a gente mencionou, né, que basicamente todas as etnias etíopes possuem uma força militar pró-governo e uma força anti-governo. E agora 9 grupos anti-governo formaram uma aliança geral contra o governo do Abiy Ahmed, ou seja, virou uma guerra civil em larga escala. Deixou de ser um conflito contra rebeldes de uma província, né, rebeldes Tigray, uma coisa assim, virou guerra civil em larga escala, guerra civil para valer. Tá? Agora dá para cravar isso sem medo de errar. Os Estados Unidos determinou que todos os funcionários não essenciais das suas representações na Etiópia saiam do país, em complemento ao que a gente falou na semana passada. Tivemos manifestações pró-governo na capital, Addis Abeba. No protesto, muita gente criticando os Estados Unidos, inclusive usando cartazes e tal, contra os Estados Unidos, dizendo que o governo de Washington suga o sangue da Etiópia e estaria apoiando os grupos rebeldes para destruir a Etiópia, assim como fizeram com o Afeganistão. O Secretariado-Geral das Nações Unidas declarou que 16 funcionários da ONU foram detidos pelo governo etíope de maneira injusta e sem maiores satisfações. Também o ex-presidente colombiano Juan Manuel Santos foi enviado especial para tentar mediar o conflito, né? Ele que acabou se encontrando com o primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed, que coincidentemente também tem um Nobel da Paz. E sobre os refugiados etíopes, né? Veio uma denúncia em Israel de que cerca de 61 etíopes que foram recebidos no país do Oriente Médio haviam mentido sobre sobre o seu suposto judaísmo, né? Israel, né, que já fez diversas operações de resgate de judeus etíopes, né? A gente já comentou isso em outras oportunidades. A mais destacada foi ali em 1996 também, né, por conta de conflitos armados no país da África Oriental. Mas nesse caso o pessoal aí conseguiu burlar, né, essa doutrina religiosa, né, de só aceitar judeus vindos da África. E aproveitando o seu gancho, meu caro Matias, não foi ensaiado nem nada, mas nessa semana o Nerdologia foi sobre a história da Etiópia, mais especificamente a história do Império da Etiópia, né? Teve que fazer ali um certo recorte. E no programa eu menciono, né, a questão do rei Salomão, que é a origem do judaísmo etíope, que você acabou de mencionar. E ali do lado da Etiópia, no Sudão, no vizinho Sudão, no final de semana, cerca de 100 professores foram detidos em um protesto contra o golpe militar que derrubou o governo civil. E apesar da pressão internacional, ontem o general Al-Burhan nomeou um novo governo, um novo gabinete para o Sudão, incluindo um novo conselho de transição. E quem chefia o conselho de transição? Ele mesmo. Então, não adiantou muito, pelo menos até o momento, a pressão internacional para a restauração do premier Abdallah Hamdok no cargo. Notícia do domingo passado, dia 7 de novembro.
Premier do Iraque sofre tentativa de assassinato. O premier Mustafa Al-Kadhimi sofreu uma tentativa de assassinato via drone na residência oficial. Tá? Ele não estava no palácio, ele estava na residência oficial, que fica na zona verde de Bagdá, né, que é aquela zona mais restrita estabelecida depois da invasão dos Estados Unidos. Um veículo, parte ali da comitiva oficial, foi destruído durante o ataque, parte da residência oficial também foi destruída e 6 seguranças, 6 guardas ficaram feridos. Segundo o governo iraquiano, a tentativa de assassinato foi realizada por uma milícia xiita apoiada pelo Irã. Tá? A grande questão é, e não é uma diferenciação simples, tá, gente? Não é mera retórica. Se for uma tentativa de assassinato por um ato terrorista, um episódio isolado, ou se foi uma tentativa de assassinato que, caso tivesse sucesso, seria parte, né, daria início a uma ação maior, coordenada, de uma tentativa de golpe de Estado, ou então, né, um golpe de Estado que poderia fracassar e levar a uma guerra civil. A gente já falou aqui, uma guerra civil no Iraque não é questão de ser, é questão de quando. Então, a discussão é essa. Se for uma tentativa de assassinato motivada, vamos matar o premier porque odiamos ele, vamos explodir o premier, né, porque odiamos ele. Ou vamos matar o premier, e aí depois que ele for assassinado, vai ter um caos generalizado, e aí os nossos grupos vão se movimentar de forma coordenada para tomar o poder. Tá? Essa é a discussão atual sobre esse evento no Iraque, que não pode ser subestimado. Também na região do Oriente Médio, o chefe da diplomacia dos Emirados Árabes Unidos realizou a primeira visita oficial à Síria nos últimos 10 anos, ou seja, desde o início da Guerra Civil em 2011, no caso o sheik Abdullah bin Zayed Al Nahyan, que é especificamente da família que é dona de Dubai, ou seja, mostrando aí, consolidando a posição do Assad, né? A gente já comentou, né, que o Assad é o vencedor da Guerra Civil Síria já tem alguns anos, quando as intervenções dos outros países árabes perderam força, e na ex-embaixada dos Estados Unidos em Sanaá, no Iêmen, a embaixada já havia sido evacuada e transferida para a Arábia Saudita, porém funcionários iemenitas continuavam operando no prédio, que ainda é um prédio dos Estados Unidos, ele só não é mais a embaixada, a representação, foram tomados como reféns por forças Houthis. Tá? E o governo dos Estados Unidos já solicitou, já deu um ultimato para a libertação desses funcionários locais. Notícia da quarta-feira passada, dia 10 de novembro. Putin envia bombardeiros para apoiar Belarus na crise contra a Polônia. Recapitulando para os nossos ouvintes, né? Hoje nós temos uma grande crise fronteiriça entre Belarus e Polônia, com centenas, milhares de pessoas que buscam refúgio na Europa, entrando nas fronteiras europeias via Belarus. Belarus faz isso porque é um país muito legal? Não. O governo Lukashenko, a ditadura Lukashenko, faz isso como uma maneira de pressionar e retaliar a União Europeia pelas sanções impostas contra Belarus e pelo apoio aos grupos de oposição que existem em Belarus contra o governo Lukashenko. Tá? A gente já fez um bloco mais específico sobre a situação de Belarus na época das eleições, tá? Do país. Então, você que é ouvinte mais recente, talvez valha a pena ouvir esses programas sobre Belarus em que a gente se aprofunda um pouco mais. Então, basicamente o que o Belarus tem feito tem realizado voos, especialmente da Turquia para Belarus, mas também da Turquia, da Rússia, do Iraque, do Irã para Belarus. Pessoas especialmente de origem síria ou iraquiana são transportadas via aérea até Minsk e de lá são
entre aspas, né, jogadas na fronteira, fala, entra na Polônia, entra na União Europeia. Progressivamente, os nossos ouvintes acompanham isso nos últimos meses, Polônia e Lituânia passaram a realizar mais patrulhas na fronteira, construíram cercas nessas fronteiras, e agora a situação chegou num impasse, porque você tem cerca de 4.000 pessoas aglomeradas na fronteira entre Belarus e Polônia. Não é uma fronteira exatamente agradável, uma fronteira de floresta, floresta na Polônia, em novembro, tá? É um frio do cão, você vê as pessoas já com frio, imagina você pernoitar numa floresta, tá? Nessa situação. Então, você tem a Polônia falando, olha, Belarus está usando essas pessoas como peões para retaliar contra a União Europeia. Belarus fala, não, essas pessoas estão buscando refúgio e estão apenas passando por Belarus, tá? Junto com essa crise fronteiriça, nós tivemos a concentração de tropas polonesas na fronteira com Belarus e de tropas ucranianas na fronteira com Belarus também. Inclusive, vamos lembrar, Belarus e Polônia e Belarus e Ucrânia têm uma história em comum bastante entremeada e são fronteiras muito porosas, não são fronteiras que você tem acidentes geográficos muito claros. E, inclusive, você tem reivindicações territoriais entre esses países, né? Polônia e Ucrânia, que para muita gente, né, que tem um olhar um pouco mais restrito ao presente, pensa, poxa, Polônia e Ucrânia deveriam ser aliados contra a Rússia. Não! Polônia e Ucrânia reivindicam pedaços do território um dos outros e poloneses e ucranianos tiveram conflitos entre eles, tanto ao fim da Primeira Guerra Mundial quanto durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? Grupos nacionalistas poloneses e grupos nacionalistas ucranianos durante a Segunda Guerra Mundial se pegaram entre si, embora tivessem ambos a União Soviética como inimigo em comum. Tá? Então, não é uma situação tão simples assim. E, como forma de manifestar apoio à sua aliada Belarus, a Rússia realizou uma patrulha usando bombardeios pela região da fronteira para, segundo o governo russo, checar as capacidades de defesa do Estado da União. Lembrando, o Estado da União é a aliança política militar entre Rússia e Belarus, tá? Que teoricamente levaria a uma confederação. A basicamente Belarus ser incorporada à Federação Russa. Tá? Junto com todas essas denúncias, tem imagens de tropas de Belarus escoltando, né, esses refugiados pela fronteira. A Polônia acusa Moscou de ser a grande mentora intelectual dessa operação. A Rússia nega envolvimento direto, dizendo que é uma crise de refugiados, uma crise de imigrantes, causada inclusive por intervenções no Oriente Médio. Hoje, a Turquia anunciou que vai suspender todos os voos para Minsk, como parte do seu compromisso com os outros países da OTAN. Por quê? Porque, repito, aviões de Belarus estavam indo até a Ucrânia, onde você tem milhões de refugiados sírios, e aí você chegava para as pessoas e falava, te dou aqui $50 e uma passagem para Minsk, e de lá você vai poder ir andando para dentro da União Europeia. Óbvio que as pessoas aceitavam, essas pessoas estão em situação de desespero, a gente já comentou aqui. Essas pessoas são as menos culpadas de tudo, elas são usadas como peões pela própria Turquia para conseguir mais recursos da União Europeia, no caso agora por Belarus, ou pela Polônia também. Tá? Inclusive tivemos uma manifestação nacionalista com grupos neonazistas em Varsóvia anteontem, para marcar o dia da independência polonesa, tá? E vocês podem ver os grupos neonazistas poloneses. Eu estou dizendo que todo mundo que participou é neonazista? Não. Mas a bandeira dos neonazistas poloneses estava presente, que é uma bandeira verde que tem uma mão com uma espada que lembra, né, o formato até de uma suástica. Se você olhar assim de relance, né, não é exatamente uma suástica, é um braço com uma espada, que é o símbolo dos falangistas poloneses da década de 1930. Tá? Falangistas, inclusive, devido à questão da união entre nacionalismo e catolicismo radical, tal qual ocorria na Península Ibérica
E lembrando, né, que a Polônia é um país bastante católico. Né? E eu acho muito curioso, meu caro Matias, que esses grupos, normalmente, eles protestam contra o uso obrigatório de máscaras, por conta da pandemia. Mas, nessa passeata, o que não faltava era gente encapuzada. Né? Então, aparentemente, teve uma grande disciplina sanitária, né, durante essa manifestação. Obviamente, estou sendo irônico. Era um capuz branco? Não chegava a ser branco e pontudo. Era mais tipo uma balaclava mesmo, assim, sabe? Entendi. Faz mais. Tem mais a ver com o leste europeu. Então, assim, nós temos essa crise fronteiriça devido a toda a questão envolvendo o Belarus, que tem um governo autoritário que fraudou eleições, sim, que sofre sanções externas. A União Europeia, né, busca também expandir a sua influência para dentro de Belarus. Tem todas as questões históricas envolvendo Belarus, Lituânia, Polônia e Ucrânia nessa região. Não é uma coisa simples assim, tá? Não é uma coisa que dá para explicar em 5 minutos. E, finalmente, Belarus já usou a sua grande cartada, que é, assim como semana passada a gente falou, né, que a Argélia fechou o registro do gás, Belarus falou, olha, qualquer coisa eu fecho aqui meu registro do gás também, tá? E aí o gás que sai daqui e vai para a Europa, ou então que sai da Rússia, mas passa por aqui para ir para a Europa, aí o gás vai ficar mais caro bem na época do inverno, olha só. Né? Então vocês vão ficar aí com frio, porque o gás é para calefação, precisa do aquecimento, né? Na Alemanha, na Polônia, ainda por cima, lugares que são bem frios. Então, né, é um grande cálculo, tanto geopolítico quanto político partidário imediato, e no fim das contas, as pessoas que buscam refúgio, né, que acabam sendo culpadas e responsabilizadas. Também no meio da semana, o premier sueco formalizou a renúncia ao cargo. A gente já havia comentado, né, programas atrás dessa notícia, já havíamos citado essa notícia, e agora foi oficializado, né, em que o Stefan Löfven sai do governo. Tivemos a eleição interna ao Partido Social Democrata Sueco, e quem vai sucedê-lo como líder dos sociais-democratas é a atual ministra das Finanças, desde outubro de 2014, a Magdalena Andersson. Tá? Ela, então, vai se tornar a primeira ministra sueca assim que o parlamento aprovar o nome dela. O parlamento vai aprovar o nome dela, porque os sociais-democratas, né, são ali a coalizão de governo. Porém, vamos lembrar, por que, né, o Stefan Löfven renunciou? Porque tanto a questão da pandemia, quanto o tempo de governo já que ele tinha, ele considerava que ele era um problema para as vindouras eleições suecas. Então, ela assume como premier até o dia 11 de setembro de 2022, ou seja, ela vai terminar o mandato do Stefan Löfven apenas. E aí, no dia 11 de setembro de 2022, ou seja, daqui a 10 meses praticamente, teremos eleições suecas, e ele renunciou antes, justamente para dar tempo do partido definir a sua nova liderança e essa nova liderança poder fazer a sua campanha eleitoral, poder estar presente no debate público, na televisão, no imaginário das pessoas, né? Então as pessoas olharam e falaram, vou votar aí na Madalena. Então ela vai se tornar a primeira mulher premier sueca, mas nesse momento seria, entre aspas, interinamente, apenas para cumprir o mandato até as próximas eleições. Tá? Esse foi o motivo, inclusive, da renúncia dele. Ali do lado da Suécia, na Noruega, um homem estava ameaçando pessoas com uma faca na rua, tá? Ele não chegou a atacar ninguém, a polícia foi acionada e o homem foi morto, tá? Nesse processo. Ele foi morto a tiros pela polícia. Repito, ele estava ameaçando pessoas com faca. No mês passado, tivemos aquele ataque terrorista, né, na qual o homem usou uma faca e um arco e flecha para matar 5 pessoas. Então, certamente, isso colaborou para esse cenário. E isso aconteceu na capital, Oslo. Tá? E, não ali do lado, mas ainda na Europa, tropas portuguesas que estavam estacionadas numa missão da ONU na República Centro-Africana
teriam utilizado, olha só isso, gente, teriam utilizado aviões militares da ONU para contrabandear diamantes e ouro para dentro da Europa. Tá? E também existe acusação de tráfico de droga também. Ah, tráfico de droga também. É. Que legal. E com isso, agora, a justiça portuguesa está investigando as pessoas que fizeram parte dessa missão. No total, né, foram 320 policiais portugueses que participaram dessa missão. Não está especificado quantos, né, estão sob investigação, porém... Essa missão, no caso, que é a missão multidimensional integrada das Nações Unidas para a estabilização da República Centro-Africana, mais conhecida pela sigla MINUSCA, né? Desde janeiro de 2017. E a polícia portuguesa executou mais de 100 mandados de busca e apreensão de investigação desse esquema de contrabando. E tráfico de drogas. Daí o presidente Marcelo Rebelo de Sousa passou um panaço, né, dizendo que esse episódio não atinge minimamente as Forças Armadas portuguesas. Pelo contrário, o fato de investigarem casos isolados e terem tomado essa iniciativa só as prestigia em termos internacionais. Tá bom, né? Bueno, excepcionalmente essa semana não teremos a coluna da professora Vivian Almeida, então passemos para o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Três notícias de ontem, quinta-feira, dia 11/11. Mali afirma que pode buscar ajuda russa contra terrorismo. A gente comentou, né, um tempo atrás, de que a França iniciou a retirada da sua missão militar no Mali, devido a um desencontro entre França e autoridades locais, especialmente depois do golpe militar, e que o Mali supostamente, né, teria contratado uma missão de mercenários russos. Né? Inicialmente tudo foi negado, mas essa semana o ministro de Relações Exteriores da Junta Militar do Mali, o Abdoulaye Diop, ele está em Moscou. Tá? Foi recebido pelo Sergei Lavrov, deram uma entrevista, deram um pronunciamento conjunto, e durante essas declarações o Diop disse que a própria existência do Estado do Mali está sob ameaça e que, numa situação difícil como essa, eles podem pedir ajuda ao amigo que é a Rússia, né, para combater essa ameaça. Então, né, mudou bastante aí o tom. Ainda na África Ocidental, ainda no noroeste africano, tivemos, infelizmente, a explosão de um tanque, né, de armazenamento de combustível em Freetown, capital de Serra Leoa, que deixou pelo menos 131 pessoas mortas. Tá? A explosão foi consequência da colisão de um caminhão-tanque. Mais de 100 pessoas ficaram feridas, tivemos uma área ali com muitos danos também, então, infelizmente, pelo menos 131 pessoas mortas. E também ainda, né, com notícias tristes, ali perto, né, também no Níger, 18 pessoas morreram no desabamento de uma mina clandestina de ouro. Então, é importante frisar o clandestina, porque a gente sempre comenta que quando a gente fala de guerra no Níger, no Mali, em Burkina Faso, a gente fala de religião, a gente fala de questões étnicas, a gente fala de interesses externos, e a gente também lembra que são países com solos riquíssimos, em ouro, diamante, urânio, tá? Todo esse tipo de recurso mineral valioso. E no Congo, um grupo armado tomou 2 vilarejos perto da fronteira entre Congo e Uganda, muito provavelmente ligados ao grupo M23, né, que é o grupo de origem de Ruanda, né, e que opera ali na tríplice fronteira de Congo, Ruanda e Uganda.
Tá? O M23 de origem de Uganda, tá? Acho que eu falei Ruanda, peço desculpas. Então, são essas algumas notícias africanas. E também ali na África Central, né, na região dos Lagos, foi empossado o primeiro parlamentar albino, né, o Overstone Kondowe, e que a gente já citou em outras oportunidades, né, que em algumas regiões da África existem sacrifícios de pessoas albinas por questões espirituais, enfim. Só para mostrar a gravidade do caso, em 2014 o governo do Malawi relatou mais de 20 mortes de pessoas com esta condição. E eu agradeço ao pessoal do Ponta de Lança que compartilhou essa notícia nos seus perfis. Ainda no continente mãe, morre Frederic de Klerk, Nobel da Paz e último presidente branco da África do Sul. Ele foi o último presidente, né, da África do Sul do Apartheid. É um presidente, entre aspas, né, que nem os presidentes da ditadura militar no Brasil, já que não eram presidentes eleitos por um sufrágio universal, né? Ele, inclusive, sucedeu, né, o Botha, que né, o Botha, que talvez seja a coisa mais próxima de um nazista que o continente africano acho que já produziu. Né? Era um supremacista branco que não aceitou o fim do apartheid até o fim da vida. Enfim, o de Klerk, ele que foi laureado com o Nobel da Paz em conjunto com o Nelson Mandela, já que foi no governo dele que tivemos o fim do apartheid, a abertura política, a libertação do próprio Mandela, a organização de eleições, dessa vez com sufrágio universal, também o fim do programa nuclear sul-africano. A minha coluna na Gazeta de hoje foi sobre isso. Né? A África do Sul foi o único país que voluntariamente abriu mão das suas armas nucleares, e possivelmente isso também tem a ver com o racismo, né? Já que uma das razões de parte do estamento sul-africano aceitar o fim do programa nuclear, e a África do Sul tinha armas nucleares, tá? Não era só o programa, ela tinha armas nucleares. Era o fato de evitar que armas nucleares caíssem nas mãos de um regime negro, né, e achavam que daí a África do Sul poderia ceder armas nucleares para Angola, para Moçambique, para o Mugabe, alguma coisa assim. E ele morreu, né, então aos 85 anos, como qualquer ser humano tinha os seus vícios, suas virtudes. Foi um cara que cresceu no seio do racismo, foi um político racista, porém depois aprendeu a reavaliar suas posições, a ver o desprezo, né, que essas posições mereciam. Ele, mais de uma vez, pediu desculpas pelo apartheid e deixou também uma mensagem póstuma, né, que foi publicada pelos familiares, dizendo que ele, sem nenhuma condicional, pede desculpas pela dor e pela violência, pela indignidade, pelos danos que o apartheid causou aos negros, aos marrons e aos indianos na África do Sul. Né? Marrons, inclusive, às vezes é uma expressão para as pessoas miscigenadas. Né? Então, fica aí o registro da morte dele. E ali perto, no Zimbábue, né, um juiz dispensou, né, invalidou um caso contra um casal que chegou a ser preso em junho de 2020, que compartilhou uma foto, né, photoshopada, compartilhou ali uma zoeira num grupo de WhatsApp, mostrando o presidente Emmerson Mnangagwa peladão, né, tirando ali uma máscara e tal. Né, era uma montagem, e eles chegaram a ser presos, né, por insultarem o presidente, coisa que é proibida pela lei. E o juiz, então, dispensou o caso, dizendo que não havia necessidade, porque foi feito com uma questão humorística e tal, né, enfim, então acabou aí o caso, mas fica aí mais uma notícia para a sessão, né, notícias esquisitas que o mundo nos dá. Rival de Orbán promete nova Constituição se vencer eleições na Hungria. Pois é, parte aí da campanha do Peter Markizai. Não sei exatamente se
né, um bom caminho falar em nova Constituição, porque isso dá combustível para o Orbán, né, de falar, olha, eles querem destruir tudo que temos, eles querem, né, acabar. Segundo ele, é porque hoje na Hungria não existe mais o governo da lei e é necessária uma ampla reforma do Estado, né? A atual Constituição é de 2011, inclusive, ou seja, uma Constituição relativamente recente, tá? Que substituiu a Constituição de 49, do período socialista, mas que já havia sofrido várias emendas em 89. Tá? Obviamente, eu estou colando essas informações aqui da cobertura sobre esse processo, né? Mas, enfim, o candidato, né, da oposição unificada disse que pretende essa reforma, né, da Constituição. Na Geórgia, o ex-presidente Mikhail Saakashvili, ele continua em greve de fome. Ele é aquele que a gente já citou algumas vezes, que foi presidente da Geórgia, depois foi governador na Ucrânia, ele foi líder, né, dos movimentos pró-União Europeia na Geórgia e ele era presidente da Geórgia durante a guerra de 2008 com a Rússia, inclusive, e ele continua em greve de fome, dizendo que ele está sendo vítima de perseguição política depois que ele foi preso e tudo mais, e ele foi transferido para o hospital da prisão devido à sua greve de fome. E, para a gente fechar o leste europeu, lembrar também que agora, nesse final de semana, dia 14, teremos eleições na Bulgária, tanto para presidente, em quem o favorito é o atual presidente, o Rumen Radev, quanto para o parlamento do país. Tá? No caso do parlamento, o candidato favorito é o Boke Borisov, né, o Batman dos Balcãs, esvaziando bastante a candidatura do Slav Trifonov, que havia sido, né, a maior bancada na última eleição búlgara. Alguns ouvintes podem falar, pô, mas Felipe, peraí, que eleição búlgara que vocês estão falando? Porque vocês já falaram de umas 10. Sim, só nesse ano vai ser a terceira eleição búlgara, tá, gente? Então não se preocupem de estarem confusos, tá? E o Slav Trifonov, que era ali o Trump da Bulgária, que foi eleito, né, é o cara do rock, né, que tem aquela banda, né, a banda Cucu, né, o nome da banda dele, que eu posso fazer, e que foi eleito com aquela plataforma antissistema, de vou acabar com a corrupção e tal. Ele não conseguiu formar governo, ele não conseguiu, praticamente não conseguiu fazer nada, né, sendo um amador ali da política, e aí ele, inclusive, deixou de liderar ali o seu grupo político progressivamente, e com isso o Borisov voltou a ser o favoritão, o favoritaço, né, para as eleições. Abaixa o volume porque lá vem Breaking News. E só respondendo, né, ao ouvinte André Amaral e outros que possam ter essa dúvida, essa brincadeira do abaixa o volume é porque lá no começo o pessoal reclamava que eu gritava demais e daí acabou ficando, né, o jargão. Bem, embaixador deixará Guiné-Bissau após denúncias apontarem racismo e ingerência de esposa. Também matéria da Flávia Mantovani, segunda vez que citamos ela aqui no programa, e o embaixador do Brasil na Guiné-Bissau, o Fábio Franco, tá? Ele assinou um termo de conduta sobre a sua gestão na embaixada, né? Ele, diplomata do Itamaraty, especialmente pelo fato de que a sua esposa, tá? Que não é diplomata, Shirley Carvalhedo Franco, teria ingerência na rotina da embaixada, ela teria uma sala e, inclusive, ela teria praticado, né, assédio moral e ofensas racistas contra os funcionários locais, dizendo que os guineenses são macacos e que eles só serviriam para fazer sexo e não para trabalhar. Tá? Lembrando que Guiné-Bissau é um país lusófono, né? Então eles entendiam as ofensas. Pois é, ainda tem esse detalhe, né? Então, segundo, né, uma servidora que respondeu o inquérito, né, que depôs no inquérito em condição de anonimato, a esposa do embaixador teria impedido ele de buscar funcionárias, né, para 2 postos de ministras, depois as titulares serem removidas, porque ela mesma iria assessorá-lo e moralizar
o órgão, tá? Não sei se, sei lá, seja por ciúmes, enfim. No termo de ajustamento de conduta, o embaixador declarou reconhecer a inadequação da conduta, vai voltar ao Brasil 2 anos antes do previsto, né? Enfim, repito, para quem quiser todos os detalhes, vejam lá a matéria da Flávia Mantovani, tem inclusive cópia dos documentos e tudo mais, e vamos ficar, né, de olho, vamos ficar, né, vendo quais serão as atualizações, até para ver, né, se ele vai cair para cima, né? Também tem sempre essa possibilidade, né? Para quem não sabe o que eu quero dizer, né? Ele pode ser retirado de Guiné-Bissau, mas para ali, né, manter a situação bem, ele recebe um posto ainda maior, uma remuneração melhor, enfim.